Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, seguiu ele, Jesus, viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Presta atenção. Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e junto com Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão ia atrás deles. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Presta atenção. Jesus chegou na porta da cidade. Quando ele chegou na porta, ele se deparou com um funeral, um cortejo fúnebre. Uma viúva que estava enterrando o seu único filho. E junto com essa mulher havia também uma grande multidão. Diga assim, duas multidões. Duas multidões. Uma que seguia a vida. Uma que seguia a vida. Outra que seguia a morte. Outra que seguia a morte. Não é isso que o texto está falando? Sim. Haviam duas multidões. Uma seguindo Jesus. O Jesus dos milagres, dos sinais, das maravilhas, das palavras maravilhosas. E a outra seguindo um cortejo de uma mulher que estava enterrando o seu filho. O seu único filho. E essa mulher já era viúva. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, colocou a mão no caixão. E quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. Jesus para aquele cortejo. Ao se deparar com aquele funeral, Jesus para tudo, encosta a mão no caixão, aí as pessoas param e pensam, o que ele está arrumando? É um defunto, ele vai interromper o velório? Jesus encosta a mão no caixão e diz para o defunto, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto, sentou-se e começou a falar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ressuscitou 3 pessoas aqui nos relatos dos evangelhos. Esse é o primeiro deles. Jesus tocou nele, naquele caixão, ordenou que ele se levantasse, e ele se levantou e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Jesus, vamos falar com o Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra, que por si só, Deus, já é rica o bastante para nos edificar, para nos confortar, para nos consolar, para nos trazer vida e esperança. Mas pela tua misericórdia, nós te pedimos aqui a compreensão, a revelação, o entendimento, de uma maneira que todos saiam daqui saciados por ela. Eu te peço em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, essa passagem eu acho ela maravilhosa. Duas multidões em sentidos opostos. Uma multidão seguia o autor da vida, Jesus Cristo, certamente celebrando, certamente cultuando a Jesus, na maneira deles lá, glorificando a Deus por ter enviado o seu Filho. Uma multidão seguia a vida. Mas quando eles passam por uma cidade chamada Naim, eles se deparam com uma outra multidão.
que seguia a morte. Eu acho interessante que algumas coisas nesse texto me chamam a atenção. Primeiro que Jesus ele pode parar um culto por sua causa. Sabia disso? Havia um culto à vida e um outro culto para a morte. Mas Jesus parou tudo. Para tudo. Nós já estivemos em cultos, eu junto com a minha esposa, onde o pregador tinha um esboço e ele pegou o esboço e falou assim: olha, Deus está me mandando pegar esse esboço e jogar no lixo. Porque a palavra que eu vou ministrar aqui hoje é para uma pessoa específica. E a Alessandra estava passando por um conflito muito grande. E Deus falou ao coração dela. Deus mudou um culto, e era um culto numa grande igreja. Deus mudou uma programação por causa de uma pessoa. Deus pode mudar um culto, Deus pode mudar uma liturgia por sua causa. Porque Ele vê você de forma individual. Havia uma multidão atrás de Jesus, mas Ele consegue no meio da multidão enxergar alguém com uma necessidade específica. E mudar todo um trajeto, toda uma rota por causa dessa pessoa. Eu acho maravilhoso, porque duas multidões se encontram. Uma multidão que segue a vida e uma multidão que segue a morte. Mas no momento em que as duas multidões se cruzam, Jesus opera um milagre. E a Bíblia diz que no final, as duas multidões se misturaram e todos glorificavam a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Em qual multidão você está? Hoje também existem duas multidões. Todos os dias nós cruzamos com pessoas que estão numa rota de morte, numa rota de tristeza, numa falta de esperança. E nós servimos a um Deus que pode restaurar a nossa alegria, que pode transformar o desespero em esperança. Jesus, Ele vê aquela mulher. A Bíblia diz isso. Deus quer que você ande com a multidão certa. Deus quer que você receba a vida dEle na sua vida. Quando Deus criou o homem, Deus tomou o barro nas suas mãos e fez o homem. E o homem era ali vamos dizer, um boneco de barro. Mas Deus então soprou nele o fôlego de vida. E então, o homem passou a ter a essência divina dentro dele. É isso que Deus quer plantar no seu coração hoje, na sua mente. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, vida, e não uma vida qualquer, vida em abundância. Saia hoje dessa multidão que segue a morte. E venha fazer parte da multidão que segue a vida. E é interessante que Jesus, ele opera um milagre, ele ressuscita o sonho daquela viúva. Irmão, se coloque no lugar daquela mulher. Ela já havia perdido o seu marido. Então ela não tinha muita perspectiva. Era uma sociedade onde a mulher não tinha vez, não tinha voz, não tinha emprego para a mulher. E ela tinha um filho apenas. Ela já tinha passado pela dor de sepultar o seu marido. E agora, naquele momento, ela via o sonho, a única possibilidade dela sobreviver sendo enterrada, que era o seu filho, o seu único filho. Perder um filho não deve ser um negócio muito bom. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência. E ainda mais perder o único filho, o único que você tinha. Mas Jesus, a primeira coisa que ele faz, no verso 13,
ele chega para ele e diz: não chores. O Espírito Santo, ele é consolador. Deus, ele respeita a nossa tristeza. Deus, ele respeita as nossas lágrimas. E ele diz: não chore. Não é simplesmente da boca para fora. Não chore, porque eu vou fazer algo melhor para você. Não chore, porque essa dor não vai durar para sempre. O Senhor, ele enxuga as nossas lágrimas. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. Cada lágrima que você tem derramado na presença de Deus sobe aos céus como uma oração sincera. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: eu não sei orar, pastor. Quando eu ajoelho, eu começo somente a chorar, porque eu estou passando por uma luta tão grande que eu não sei o que dizer para Deus. E eu disse para ela: as suas lágrimas têm subido como uma oração mais sincera. Ainda mais a lágrima de uma mãe por um filho, a lágrima de uma esposa por um marido, a lágrima de um pai por seus filhos. Por isso Deus diz: não chores, não chores. E é engraçado, né, que o apóstolo Paulo diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Jesus chega no velório de Lázaro e começa a chorar, não é isso? Diz que ele chorou. Mas ele chega no velório desse rapaz e fala para a mulher: para de chorar. Jesus sabia que aquele momento não seria mais de pranto, mas seria um momento de alegria. Isaías 61 é uma passagem que eu gosto muito, que diz assim, Isaías capítulo 61, verso 1, o Senhor Deus me deu o seu Espírito, a sua vida, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Até o verso 3. Deus pode transformar o seu pranto em festa, as suas lágrimas em riso, tirar as vestes de pranto e transformá-las em vestes de louvor, e te dar vestes de louvor. Tirar as vestes de cinza e te dar vestes de louvor. A segunda coisa, no verso 14, diz que Jesus tocou naquele caixão. Deus quer tocar no seu coração hoje. Se existe alguma área da sua vida que esteja numa rota de morte, se você está passando por um vale, se você está passando por um deserto, se você está enfrentando uma dificuldade tão grande, Deus quer tocar em você hoje. Se você tem tido uma luta contra você mesmo, não consegue vencer alguma área da sua vida que está te levando ao pecado, que está te levando a se afastar de Deus, Deus quer ministrar no seu coração a cura, a vida. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Jesus parou tudo, irmãos. Jesus mudou tanto o culto de celebração quanto o culto de morte. Jesus parou tudo, falou: para tudo, porque tem alguém que precisa do meu toque. Ele enxerga você no meio da multidão. Nós somos conhecidos por Deus de forma individual. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo seu nome. A palavra do Senhor diz que quando você era uma substância ainda sem forma no ventre da sua mãe, ali Ele já contemplava você, a sua formação, a formação dos seus ossos. E antes que você nascesse, Ele já havia escrito todos os dias da sua vida. Você está passando por uma crise? Isso não é novidade para Deus. Ele já sabia que isso ia acontecer.
Ele já sabia que você passaria por isso. A terceira coisa, ele para os que estão indo sepultar os nossos sonhos. Havia uma multidão ali seguindo aquele cortejo fúnebre. Eu vou dizer, você já viu como as pessoas gostam de notícias, notícias assim, escandalosas, absurdas? Parece que vem como se fosse urubu na carniça. Era aquela multidão. Não pense vocês que aquela multidão se condoía com aquela mulher, não. Naquela época era muito comum, isso foi normal até poucos anos atrás, você via durante os velórios as pessoas contratadas para chorar. Contratadas para chorar. Chamavam-se carpideiras. Eram pessoas que se infiltravam ali no meio das pessoas do velório para promover o choro, para levar as pessoas ao quebrantamento. Então, naquela multidão, havia pessoas ali mais interessadas em sepultar os sonhos daquela mulher do que dar um apoio moral para ela. E nos dias de hoje ainda é assim. Às vezes, as pessoas ficam sabendo que algo aconteceu, algo ruim aconteceu com você, e elas vêm para saber o que houve, mas não para orar, ou para ter compaixão, ou para chorar junto com você, mas para levar a notícia para outros. A fofoca, não é isso? E Jesus para aqueles que estão indo sepultar os sonhos. Jesus tem poder para impedir o sepultamento do seu sonho. Ele tem mão forte, poderosa e voz para impedir que os seus sonhos sejam sepultados. E no verso 14, Jesus então ressuscita os sonhos. E é isso que ele quer fazer hoje na sua vida. Ele quer ministrar a cura, a libertação, a restauração dos seus sonhos. Quantas mães estão chorando por seus filhos que estão espiritualmente mortos? Quantas esposas chorando por seus maridos que estão espiritualmente mortos também? Quantas pessoas que estão vivendo um luto por causa da morte espiritual que tomou conta da sua família? Por causa de um problema que se agrava a cada dia? Por causa de situações que fogem ao nosso controle e nos levam aos prantos e nos levam ao choro? Mas o Senhor diz hoje, para mim e para você, não chores. Hoje é o tempo de você enxugar as suas lágrimas, porque Deus quer renovar a sua fé. Deus quer restaurar a alegria. Tem pessoas que perderam a alegria. Nada mais as motiva. Nada mais dá a elas prazer. Aquele rapaz era a única fonte de sustento daquela mulher. Por isso ela estava em pranto. Não somente pela dor da perda de um filho, mas porque a partir dali ela não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Era o fim para ela. Ou ela iria se prostituir, ou então morrer de fome naquele lugar. Quando há um diagnóstico de morte, lembre-se que existe o autor da vida a seu favor. Verso 13, Jesus sentiu compaixão. Ele não é indiferente às nossas dores. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, desamparados. Parece que a impressão que nós temos é que Deus nos criou e nos jogou aqui na terra para cada um se vira. Deus olha para nós com olhos de compaixão. Ele sente a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Eu não sei qual tem sido o motivo do seu pranto, das suas lágrimas. Eu não sei qual a multidão você tem seguido. Mas hoje Deus quer mudar a sua rota. Ele quer reescrever a sua história. Amém? Amém. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Tem pessoas que estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos.
no seu casamento. Eu falo tanto para nós aqui, como para as pessoas que estão assistindo essa mensagem pelas redes sociais. E essa luta no seu casamento tem feito com que você chore todos os dias na presença do Senhor. Tem pessoas passando por problemas familiares tão grandes e já não sabem mais o que fazer. Tem pessoas lutando contra enfermidades, seja nelas mesmas, seja na sua família, seja nos filhos, mas o Senhor quer trazer cura. Jesus pode trazer cura. Jesus pode mudar, reverter essa situação. Deus está aqui e Ele quer visitar o seu coração. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer restaurar. Se você tem vivido uma vida arruinada, destruída, morta, Jesus quer restaurar hoje a sua vida. Ele quer te dar um novo fôlego de